Olá, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da comunidade Cristo para as Nações, aqui no YouTube, onde nós estamos no nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 4, e eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Em capítulo 4, nós vamos conversar hoje acerca dos versículos 11 e 12. Nós ainda estamos falando do didaquê, falando acerca dos ministérios para a edificação da igreja. E o tema deste vídeo de hoje é a estratégia de Deus para a edificação da sua igreja. Amém, queridos? Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12. Amém? O texto diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Como eu disse, o tema da mensagem hoje é a estratégia de Deus para a edificação da sua igreja. E eu queria convidar você, nesse momento, a uma palavra de oração, para que o Espírito Santo nos guie em toda a sua sabedoria e graça, para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor, daquilo que Deus quer falar ao nosso coração através desse vídeo. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, tira todo o impedimento, tira toda a correria, atropelo, tudo aquilo, preocupações, todas aquelas situações que vêm para não permitir que nós aprendamos da sua palavra, Senhor. Por isso nós queremos pedir com humildade, com simplicidade. Senhor, fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração, Senhor. Queremos estar sensíveis para aprender da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O Senhor está falando acerca dos dons de Cristo, como eu já havia explicado no vídeo anterior, que Efésios capítulo 4, ele fala acerca dos dons que Cristo dá à igreja. E Cristo dá esses dons à igreja com objetivos claros. Primeiramente, como o próprio versículo 12 diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E uma particularidade aqui, que essa palavra aperfeiçoamento é a mesma que é usada pelo evangelista Marcos, quando ele diz ali em seu evangelho que ele usa essa mesma palavra, aperfeiçoamento, mas no sentido de remendar as redes. E, da mesma forma, essa palavra também é usada como restaurar aquilo que foi quebrado, um osso quebrado, um vaso quebrado. Em política, essa palavra ela era usada para dizer que trazer em acordo pessoas que contrárias, facções opostas. Então ela era usada para trazer uma unidade entre essas pessoas. E, em segundo lugar, para o desempenho do serviço. Nós não podemos esquecer que a função principal dos pastores e mestres é treinar, levar os irmãos a aprender, a conhecer da palavra, para serem edificados e comissionados a fazer a obra. E, em terceiro lugar, a palavra ali, ela tem os dons de Cristo, tem o objetivo para a edificação do corpo. Então, a totalidade de todas essas expectativas da pessoa de Jesus ao dar os dons à igreja é a finalidade de edificação da igreja. Amém, queridos?
Porém, nós precisamos ter a total consciência que os dons não são brinquedos particulares para a gente usar no nosso próprio deleite, mas elas são ferramentas preciosas, as quais devemos trabalhar em prol de outras pessoas. Porque se os dons não forem usados para a edificação de outras pessoas, eles transformam-se em armas de combate, como a gente viu ali na carta de Paulo aos Coríntios, a situação Paulo narrando o clima que estava acontecendo na cidade de Corinto. Essa passagem está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14. Nós não podemos esquecer que os textos anteriores diz que Cristo levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A figura aqui é de como um conquistador, um general militar, conduzindo o seu exército e distribuindo os espólios, né, os ganhos da batalha, né, entre os seus homens. Entretanto, os cativos não são inimigos, mas o seu próprio povo. Os pecadores que estiveram sob o domínio da carne e do mundo e do diabo, agora eles são entregues a Cristo. Quando Cristo veio à terra e foi ao profundo da humilhação, ele ascendeu ao céu e chegou ao máximo da exaltação. E nesse momento máximo da exaltação, que ele deu dons aos homens. E ao falarmos sobre as funções dos ministérios, a gente pode ver nesses versículos de Efésios 4, 11 e 12, preciosas lições para a nossa compreensão através da função conjunta desses 4 ministérios, que por algumas palavras-chave, né, que a gente vai ver no decorrer desse vídeo, a gente vai ouvir muito a palavra aperfeiçoamento, desempenho do ministério e edificação do corpo. E a gente poderia sintetizar isso dizendo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém, queridos? Que coisa tremenda, né? Primeiro ponto que eu queria destacar aqui, ou dizendo melhor, a primeira palavra é a palavra aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, no original, a palavra é katartismos. E o termo katartismos, ele é um substantivo que foi traduzido por aperfeiçoamento. E é a única ocasião em que esta palavra, no Novo Testamento, ela está sendo usada como um substantivo. Porque nas outras passagens, essa palavra, ela tem, assim, ela é traduzida de uma seguinte forma, a fim de capacitar os santos, para equipar os santos, para o correto ordenamento dos santos. Catartismos, ela vem do verbo catartizo, que é utilizado 13 vezes no Novo Testamento. E ele é traduzido como eu já citei em Marcos 4, 21, né, como restaurar, ou remendar, ou consertar as redes. Em Mateus 21, 16, ele é traduzido por aperfeiçoar. Em Romanos 9, 22, preparar. Também a palavra preparar aparece em Hebreus 10, 5. Restaurar, corrigir, em Gálatas 6, 1. E tornar apto, aperfeiçoado, em Hebreus 13, 21. Todas essas palavras são a tradução da palavra catartizo, do verbo catartizo. E alguns dos vários usos e contextos
para esta palavra no primeiro século, como eu citei, e é importante a gente entender isso, ali na passagem de Mateus 4:21, quando ele fala acerca que os pescadores estavam remendando suas redes, a palavra é katartismos, e isto é, as deixavam prontas para serem usadas no dia seguinte. Então, sempre quando eles voltavam da pescaria, eles tinham que preparar as redes, e muitas vezes nesse preparo da rede para a pescaria do dia seguinte, entrava a tarefa de consertar, reparar, remendar as redes. Para quê? Para deixar o barco completo, bem equipado, em condições de zarpar e preparado para a pescaria. Então, dizia-se que ele estava catartismos, o barco estava aperfeiçoado, estava pronto. E também podemos chamar essa tarefa de preparação aos capitães do exército, que eles tinham essa tarefa de treinar, capacitar, formar, equipar os seus recrutas para transformá-los em soldados aptos e preparados para a guerra. Assim, de acordo com o significado da palavra catartismos, eu gostaria de dar alguns exemplos aqui importantes para a gente refletir acerca disso. O primeiro exemplo, a função principal dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é a função de catartismos, de preparar, de capacitar, de treinar, de formar, de edificar, equipar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E segundo essa passagem de Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12, o crescimento e a edificação do corpo não se realiza somente através dos 4 principais ministérios, mas sim através do ministério de todos os santos. Amém, queridos? Que coisa tremenda. A segunda palavra que eu queria destacar nesta vídeo, nessa mensagem, é a palavra desempenho do ministério. Queridos, a prática da cooperação é fundamental entre nós. Uma igreja que não desenvolve um processo de mutualidade entre seus membros, ela não pode ser uma igreja preparada, equipada, uma igreja forte, pronta para o combate contra Satanás e suas hostes demoníacas. A gente precisa pensar na relevância desse tema, na importância desse tema. Nós precisamos trabalhar em conjunto, em cooperação, onde cada um, membro do corpo, segundo o dom da graça concedido pelo Pai, desempenha sua função para o bem comum, onde cada um compreende que o seu trabalho é tão importante quanto o trabalho do meu irmão. Pois se um de nós não fizer a parte que cabe a nós, o corpo, na totalidade, vai sofrer. Por isso, precisamos ter a convicção que o corpo precisa estar ajustado com o auxílio de todas as juntas, nervos, peles, músculos, toda parte do corpo, trabalhando em cooperação e em amor. Os membros do nosso corpo não podem trabalhar separadamente. Cada um faz sua parte, a sua tarefa específica. A proporção em que o corpo vai sendo edificado pelo serviço que prestamos uns aos outros. Nós crescemos espiritualmente e amadurecemos ao ponto de não mais estarmos sujeitos a nenhum vento de doutrinas falsas. Essa mutualidade completa só vamos atingir
quando a igreja for arrebatada. Por isso nós precisamos ter essa convicção. Devemos sim servir uns aos outros, sustentando as verdades da palavra. Porém, devemos fazer isso com amor. No início do texto do capítulo 4, no versículo 2, Paulo fala de suportar uns aos outros em amor. Não é sem propósito que Paulo diz aos coríntios que o maior dom é o amor. Lembra? 1 Coríntios capítulo 13. O maior dom é o amor. Porém, esse amor precisa estar trabalhando na unidade de todo o corpo. Amados, uma pergunta que me vem à mente: qual é o objetivo da preparação de cada discípulo? Nós poderíamos responder essa pergunta de forma muito simples, porém profunda, para que cada um trabalhe pela edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus e tenhamos a maturidade a ponto de atingir a medida da plenitude de Cristo, até que todos cresçam ao ponto que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. E a palavra que Paulo usa para desempenho no original é ergon, que significa literalmente trabalho, serviço, tarefa. Ergon, tarefa, trabalho. E alguém que se compromete a fazer o trabalho com empenho, com máxima perfeição, que possui a simetria e proporção. Assim como no corpo humano, amados, a forma como o corpo humano trabalha, todos os membros unidos de uma maneira adequada, com extrema perfeição. O olho vê, o cérebro dá um comando, as mãos já executam, os pés fazem sua tarefa, os músculos todo trabalhando para sustentar, o esqueleto dando toda a sustentação necessária para que o corpo exerça a sua tarefa como um todo, como uma totalidade. Porém, Paulo estava tentando expressar aqui um arranjo justo e ordenado. Poderíamos usar a palavra assentamento ou cooperação, considerando no sentido em que se diz que uma comunidade, um reino ou província seja unida na condução dos trabalhos, cada um fazendo o seu papel, fazendo a sua tarefa, para o bem comum, para o bem de todos, para o desempenho do ministério. O Senhor, o Pai, Deus, todo amoroso, Ele mesmo poderia ter realizado esse trabalho, se Ele tivesse escolhido, mas Ele nos comissionou para o ministério. Então, Ele tem prazer em ver todos os seus filhos trabalhando. Ele se alegra em ver cada um fazendo a sua parte, o seu desempenho para que o ministério seja edificado. A igreja não pode ser constituída e organizada adequadamente sem a instrumentabilidade dos homens. Paulo afirma que é necessário um ministério, porque essa é a vontade de Deus. Essa foi a intenção de Deus para a edificação do corpo. Cada ministério específico para o trabalho específico para que o corpo seja edificado. Amém, queridos? A terceira palavra que eu queria destacar aqui é edificação. E como eu estava falando agora há pouco, a estratégia de Deus para isso é que cada santo, cada discípulo é um obreiro, um ministro do Senhor. O ministério de cada um de nós consiste em trabalhar na edificação do corpo de Cristo. Isto envolve, basicamente, duas atividades.
evangelismo e discipulado. E esses dois ministérios que são fundamentais e comuns a todo tipo de discípulo. Podemos agregar qualquer outro serviço que contribua para a edificação do corpo de Cristo e para o cumprimento da nossa missão no mundo. A função principal dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é capacitar os santos para que eles desempenhem sua tarefa e possam cumprir o seu ministério. A partir deste princípio, nós podemos afirmar que toda a igreja é um grande seminário, é uma grande escola, é um grande aprendizado, onde cada filho de Deus é um seminarista, é um estudante, é um aluno que está sendo preparado, capacitado e formado pelos 4 ministérios principais, a fim de que todos os santos cumpram o seu ministério. Amados, deixa eu dizer algo para você. A igreja, ela não é um cruzeiro turístico, em que alguns poucos fazem parte da tripulação e o resto, a grande maioria, é apenas um grupo de passageiros com destino ao céu. Não é um cruzeiro turístico rumo ao céu. Não. A igreja, dentro de uma alegoria, usando a alegoria de barcos, ela é, na verdade, um navio de guerra, em que todos os que embarcam são tripulação. Cada um é uma tripulante que vai estar ali trabalhando para que este navio alcance o seu objetivo. E num barco de guerra não há passageiros, todos são tripulantes, todos estão ali para servir. Amém, queridos? E eu queria concluir esse vídeo dizendo o seguinte, nesse texto tremendo de Efésios, capítulo 4, em especial, estamos falando dos versos 11 e 12, a gente está vendo aqui a visão de Paulo para a igreja. A nova sociedade de Deus que deve demonstrar amor, unidade, diversidade e uma maturidade sempre crescente. E estas são as características de uma vida digna da vocação a que Deus nos chamou para exercer o ministério. Quando esses propósitos forem atingidos, e não houver mais imaturidade entre nós, e a doutrina, a sã doutrina estiver fortalecida, vai haver o crescimento em Cristo e a prática da mutualidade, quando cada um de nós fazer a nossa tarefa, cumprir o nosso catartismo, né? O aperfeiçoamento, o trabalho em amor, conscientes do que nós estamos fazendo, por amor à obra do Pai. Paulo diz que o corpo, por si mesmo, está se auto-edificando. E nós poderíamos dizer que podemos nos sentir o dedinho, mas Chico, eu sou o dedinho minguinho lá, o menorzinho dedinho do pé, né? E não tem importância nenhuma nessa engrenagem, né? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria dizer para você que você está equivocado. Você é importante. Deus tem um propósito específico para a tua vida nessa tarefa maravilhosa que é a edificação do corpo de Cristo. Nem todos os estudiosos chegaram num consenso, aqui dizendo, né, os estudiosos da medicina, né, eles não chegam num consenso sobre a importância do dedo mindinho para o corpo humano. E aqui uma pergunta, né? Será que a gente pensa que Deus iria colocar um dedinho ali, um mindinho, né? Se ele não tivesse nenhuma importância? Que coisa, né? Tremenda ver a soberania, a sabedoria, a grandeza de Deus nos mínimos detalhes. E se ele inseriu esse dedo mindinho no corpo, tem
uma particularidade, tem um objetivo. E eu quero dizer algo aqui especificamente para cada um de nós. Se o Senhor está nos inserindo no corpo de Cristo, nós precisamos, em primeiro lugar, ter consciência que nós somos importantes nessa obra, nesse trabalho pela edificação do corpo. E cabe a nós nos empenharmos, todo zelo e dedicação, para que a edificação do corpo de Cristo seja feita. Amém, queridos? Que coisa tremenda. Chegamos ao final aqui de mais um vídeo da carta de Paulo aos Efésios. Terminamos aqui Efésios 4, versos 11 e 12. E minha oração é que cada um de nós tenhamos a nossa total consciência da importância do papel que cada um de nós desempenha na obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Amém, queridos? Curve vossas cabeças, vamos orar. Amém? Pai querido, Senhor, nós queremos reconhecer o como o Senhor tem olhado carinhosamente para cada um de nós. O Senhor tem nos capacitado com dons e talentos, Pai. Senhor, que nós tenhamos essa total convicção, consciência que o Senhor nos tem chamado para a obra e o Senhor tem uma tarefa específica para cada um de nós e que nós possamos cumprir essa tarefa com todo empenho e dedicação para que o corpo de Cristo seja edificado, Senhor. A igreja seja edificada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos capacita, Senhor, a exercer esta tarefa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Eu quero agradecer por você estar acompanhando com a gente mais essa mensagem e incentivar você. Na próxima semana nós temos mais um vídeo e que o Espírito Santo possa estar falando no teu coração, enchendo o seu coração de alegria e esperança por tudo aquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Eu quero ainda incentivar você, se você ainda não curtiu a nossa página ali no YouTube, eu peço, entre ali, dê um like ali, curta a página, aí tem o sininho lá onde você clica para você estar recebendo. Toda semana a gente tem um vídeo novo e a minha intenção aqui é que você receba da palavra do Senhor através dessas mensagens. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida.